Aleluia. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Os surdos vão ouvir, os cegos vão falar, os cegos irão ver e os paralíticos andar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Os surdos vão ouvir, os mudos irão falar, os cegos irão ver e os paralíticos andar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Eu vou passar a palavra para o nosso pastor Márcio Júlio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? É muito bom nós aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado aqui nessa terra, né? A gente sabe da dificuldade que é para a gente continuar firme com Jesus, né? Que é um caminho difícil, né? Um caminho muito fácil. E muitas pessoas têm descido à sepultura sem reconhecer Jesus como Senhor suficiente, Senhor Salvador da sua alma, né? Nessa data de hoje, né? Nesse dia, eu fiquei sabendo que mais um rapaz, né? Suicidou, né? Na cidade de Teixeira, uma cidade pequena. Mas o inimigo, ele não está brincando. Ele não brinca de destruir, né? Ele não brinca de destruir. Ele é a destruição. Ele é a verdadeira destruição. A humanidade está perdendo tempo com aquilo que de fato não é importante. E está deixando aquilo que é importante, aquilo que é precioso, que essa palavra fica para o segundo, para o terceiro, para o quarto, quinto planos, né? Mas Jesus, ele nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós sabemos que o homem, Deus do começo, o homem anda na contramão de Deus. O homem tem andado na contramão de Deus. E aí as coisas não vão bem. Quando a gente anda na desobediência dessa palavra, as coisas não vão bem. E é por isso que o inimigo, ele tem ganhado tanto espaço nessa terra. Tem destruído família, tem destruído casamento, tem destruído jovens, tem destruído adolescentes, porque eles andam na contramão da palavra de Deus. Mas Jesus, ele tem um convite maravilhoso, ele nos chama, ele fala: vem a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei, né? Seja meu seguidor e aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e em mim vocês encontrarão descansos para as vossas almas. Descanso que ele está falando, irmão, ele não fala descanso para o corpo, porque o nosso corpo, ele cansa mesmo. Ele está falando descanso da alma, porque o descanso do corpo, se nós dormir, se nós fazer se nós tirar um dia de folga, se nós dar uma relaxada, o corpo vai descansar. Mas e a alma? A alma não tem como. A alma é só em Jesus que nós encontramos descanso para a vossa alma. A humanidade, ela está andando com a alma cansada, com a alma adulterada. A alma do homem está cansada, a alma, não é o corpo. O corpo está bom. A maioria das pessoas foi lá para o Barandinho, dançou 3 dias lá. Ó, se tivesse mais, estava lá. Tem pessoas que trabalham de dia e de noite, o corpo está, ó. E a alma? A alma está adulterada.
Sabe por quê? O Satanás ele não tem intenção de destruir o corpo do homem. Ele quer a alma do homem. A alma, ele quer adulterar a alma, o pensamento do homem. Ele quer afastar o pensamento do homem de Deus. E aí a consequência é que vai atingir até o corpo. Porque a pessoa que bebe, vai bebendo, a alma está adulterada, com o corpo tem uma cirrose, com o corpo tem um acidente, e vai destruir o corpo. Mas o alvo do Satanás não é o nosso corpo é até bom, se nós tiver com o corpo forte para ele. As pessoas que estão com o corpo forte, é bom para ele, para fazer a obra dele, que tem força para fazer a obra dele. Porque quando ele consegue adulterar a alma do homem, quando ele consegue mudar, afastar o homem de Deus, e a alma do homem começa a falar as palavras dele, a pensar as coisas dele, e aí o homem já está conduzido totalmente pelo mal. Então por isso que tem acontecido muitas coisas más na terra, muita ganância, muita vaidade, muita traição, muita mentira, muito engano. Porque aonde o Satanás chega, o engano chega. Aonde ele chega, a mentira chega. Aonde ele chega, a morte chega. Aonde ele chega, a separação chega. Aonde ele chega, a rebelião chega. Aonde ele chega, o ódio chega. Aonde ele chega, a briga chega. E aonde ele chega, a morte chega. A morte eterna. Porque ele já está morto eternamente. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem esperança mais com nós de ter uma religação com Deus. Ele foi desligado de Deus. Jesus diz que ele já está condenado. A separação, ele já está separado. E aí o que ele tem feito? Ele tem conduzido o homem para o pecado, distante de Deus, e depois ele começa a falar: você não tem jeito mais, dá um jeito para sua vida, acaba com isso. É melhor que você acabe com esse sofrimento. E muitos, por falta de conhecimento da palavra de Deus, têm caído nesse engano. Eu quero falar aqui nessa noite para nós que estamos aqui nessa igreja e para quem vai assistir esse vídeo. A nossa vida aqui na terra é só uma passagem, é só a primeira parte. Ainda tem segunda parte. A segunda parte nós podemos ir para um lugar de paz, um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, tristeza nunca mais, luta nunca mais. Mas se nós não seguir essa palavra, nós iremos ser conduzidos para um lugar onde de tormento eterno, sem descanso, sem cessar, fogo, ranger de dente, lamento, arrependimento tardio, choro tardio, que não vai haver mais esperança. O Satanás ele tem um arrependimento tardio, não tem mais esperança. Então nós temos que aproveitar os nossos dias aqui na terra para nós fazer conserto com Deus, examinar a palavra, nós enxergando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Cada dia que passa nessa terra, cada dia que nós levantamos, que nós podemos ver, que nós ficamos em pé em cima dos nossos pés, nós podemos caminhar, cada dia que o nosso corpo ainda tem fôlego de vida, cada dia que da nossa boca sai som, nós conseguimos ouvir, a nossa mente está boa, é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós venha ser religado a Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós venha ajustar a nossa vida com a Escritura Sagrada. Isso aqui é o manual de fé do homem. É o único manual que liga o homem a Deus, é essa palavra. Não tem outro jeito do homem ser ligado a Deus, a não ser por meio da palavra de Deus. E é difícil, irmãos. É difícil. Jesus ele disse que o caminho é difícil, a porta é apertada, e são poucos que encontram essa porta. São poucos que encontram essa porta. O resto lá vai entrando uma porta lá, só tem uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar em mim achará pastagem. Eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Então Jesus é a porta, Ele é o caminho. Mas tem muitos caminhos.
Tem muitos caminhos que vai levando as pessoas cada vez a distante de Deus, cada vez mais longe de Deus. E esse caminho que eu apresento é o Satanás. Ele tem apresentado um caminho mais fácil, um caminho que não precisa da renúncia, que você não precisa mudar, que você pode viver do jeito que você quer, que você pode fazer as coisas que você quer, que você pode seguir qualquer tipo de pessoa, você pode seguir ator, você pode seguir jogador, você pode seguir qualquer tipo de pessoas. E tem um engano maior ainda, que fala que a religião, toda religião é boa. A religião só tem só um, a verdadeira. A religião é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos comprou. Sabe por quê? Religião vem de religação. Religação. O único que pode religar o homem a Deus, quem é? Jesus. Não tem. Se vocês virem em mim para me religar vocês a Deus, eu vou falar, não, você não precisa de mim, não. Eu posso mostrar o caminho. Os pastores, os líderes, os missionários, os obreiros da casa do Senhor, é para mostrar o caminho da religação. O caminho é Cristo. Cristo. Se está te apresentando outro caminho, você pode sair fora, porque está te apresentando um caminho falso, um caminho errado. Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, sua verdade e sua vida. E aquele que não vir por mim, não chegará ao Pai. Então, por causa disso, o homem gosta de facilidade, gosta de atalho. Gosta de atalho. Se tiver que nós chegar na praça, gastar uns 20 minutos daqui lá na praça, tiver um caminho de 5, não, vamos tirar aquele caminho. Satanás não é bobo, ele já sabe. E ele vai apresentando um caminho de 3, você não precisa mudar nada. Você pode ir tocando, você vai morar no céu. Aí a pessoa morre, se coloca no Facebook, no WhatsApp, foi descansar com Deus, foi brilhar lá no céu com Deus, mais uma estrelinha brilhando com Deus. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus não é assim. Cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras. Julgamento justo. Aí dinheiro não vai valer nada nesse julgamento. Poder, nome aquisitivo não vai valer nada. É as suas obras, as minhas obras, as obras que vai contar. Dinheiro não vai valer nada. Se eu sou presidente dos Estados Unidos, não vai adiantar nada. Isso não vai contar nada. Pelo contrário, pode servir para me condenar mais rápido, porque quanto mais nome você tem, quanto mais influência você tem, mais oportunidade de pregar o evangelho, de convencer pessoas, você tem. Quanto mais rico você é, mais oportunidade de fazer as boas obras você tem. É assim. Então, irmãos, nós temos que aproveitar a nossa vida. É muita coisa ruim acontecendo na terra. Por onde passa, tem pessoas com problemas espirituais. O Satanás está assolando a terra. É pessoas tendo um sonho hoje mesmo. Hoje mesmo eu estava na janela em casa, uma mulher, que eu não vou falar o nome por ética, ela falou comigo que teve um sonho muito estranho e ela pediu para me orar por ela, que está acontecendo uma coisa muito estranha, que ela sonhou que tinha 2 homens no portão dela e ela tentava me gritar e a voz não saía, e ela sonhando naquela agonia, e 2 homens parados, um homem de preto, um homem tudo vestido de preto com chapéu, e um homem tudo de azul com chapéu parado no portão dela, dizer que os homens não falavam nada. Quem que é esse homem? É Satanás. Satanás. Satanás, irmãos, ele está aqui na terra e ele está fazendo uma destruição. Ele age calado, surradeiro. Só quem vê ele é só quem conhece essa palavra, que sente a presença dele. Só quem tem essa palavra aqui, ó. Essa palavra revela os planos dele. Por isso que nós temos que aproveitar os dias que nós vivemos na terra, para nós meditar nessa palavra. O salmista diz, medite na palavra de dia e de noite. Guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Essa palavra fala do Satanás. Essa palavra também fala do poder de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus, da oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Todo dia, meu irmão, nós temos uma oportunidade. Todo dia Deus envia anjos para nos dar livramento. É muito livramento que nós recebemos, só porque Deus ele não tem prazer na nossa condenação. Ele não nos criou para nós viver longe dele. Ele nos criou para nós viver na glória, ao lado dele. Jesus disse, a casa do meu pai é muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: vou preparar um lugar, e quando eu vos preparar um lugar, quando o lugar estiver tudo preparadinho, eu voltarei, eu mesmo vou voltar. E levarei vós comigo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Nós sabemos onde é que Jesus está, que Ele está sentado do lado direito do Pai. Ele está esperando a ordem do Pai. Ele está esperando a ordem do Pai falar: agora você pode buscar a sua igreja, você comprou com a preço de sangue, você pagou por aquela igreja. Nós temos que ficar firme, irmão, firme, porque a jornada é difícil, sempre foi difícil. Jesus, ele enfrentou muita dificuldade, os discípulos enfrentaram muita dificuldade, os cristãos que aceitaram Jesus, muitos foram mortos na arena, comidos por fera, outros foram queimados vivos, outros foram arrastados da cidade, esfolados até a morte, outros foram crucificados, alguns foi degolado, alguns morreram a pedrada, mas não negaram o nome de Jesus. E os profetas? E os profetas que foi rejeitado? Isaías foi cerrado pelo meio. E nós, irmãos, nós ainda estamos numa época boa. Ainda nós estamos numa época boa, mas nós já estamos entrando numa época que vai ficar complicada. Essa terra vai ficar tão complicada que a gente não vai poder dar glória a Deus. Você não vai poder andar com a Bíblia na mão. Tem alguns países que já não pode. Não sei se vocês acompanham, se vocês veem vídeo, alguns países já não pode. Você não pode declarar que você é cristão, que você é seguidor de Cristo. Agora nós podemos andar com a Bíblia na mão, nós podemos abordar uma pessoa, falar de Jesus na rua. Aqui ainda nós podemos, mas alguns países não podem. E muitos estão brincando, não estão aproveitando a oportunidade, mas essa oportunidade acaba. Sabe quando essa oportunidade acaba? É quando essa carcaça cai. Quando essa carcaça cair, aí em Hebreus 9, 27, está escrito que cada um vai para o juiz. Depois da morte, cada um vai para o juiz. Agora nós estamos na graça, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo. Ele nos defende diante de Deus. O pecado não é desculpa para nós ir para o inferno. O pecado não leva o homem para o inferno. Porque se o pecado levar o homem para o inferno, todo homem vai para o inferno. O que leva o homem para o inferno é a falta do homem reconhecer que Jesus, ele morreu para perdoar pecado. Confessar o pecado e abandonar, nós encontramos misericórdia do Senhor. E aí, em Isaías, o Senhor veio falar que ele joga o nosso pecado lá no mar do esquecimento e fala: nem me lembro mais. Não lembro mais do seu passado. Eu não quero saber do seu passado. Eu quero saber do presente, da agora para frente. Então Jesus, ele nos chama, irmão, para um discipulado. Vamos abrir a Bíblia no livro de João. João, Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, no segundo escritor João. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escritor João, capítulo 8, versículo 28. 8, 28. Glória a Deus. Então Jesus, ele nos chama para um discipulado. Ele nos chama para nós ser seguidor dele. Ele nos chama para nós aprender com ele. Ele nos chama para nós ficar pertinho dele. Que pertinho dele nós estamos protegidos. Porque Deus deu a ele poder nos céus, na terra e até debaixo da terra. Um homem que está ligado na vida dele, irmão, ele está protegido. Amém? João 8, 28. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é por causa disso que Jesus fala que aquele que quiser dar o reino do céu tem que ser como as crianças. As crianças já nascem com o coração voltado para Deus. Nós todos nascemos. Hoje eu estava falando em casa que toda criança nasce pura. Pura diante de Deus. Nem o Satanás não gosta de criança. Sabe por quê? Criança não serve para o Satanás. Dependendo da idade da criança, não serve para o Satanás. Porque o Satanás não tem autoridade. Ele não tem legalidade de entrar na criança. Ele não tem autoridade de condenar a criança para o inferno, de conduzir a criança, porque a criança está debaixo dos cuidados de Deus. Então não tem jeito. Ele não gosta de criança. Agora, quando pega uns 8, 9 anos,
que já entra a maldade, e às vezes os pais mesmo vai implantando coisa ruim, vai ensinando, falando palavrão, xingando, muita maldição em casa, aí vai ensinando a criança a ser ruim, vai acabando com a pureza da criança, vai acabando com a sensibilidade que Deus colocou na criança, vai ensinando a criança por errado. E aí, quando a criança cresce um pouquinho, pega ali uns 8 anos, a criança já está adulterada. E é por isso que Deus, ele destruiu, no dilúvio, ele destruiu tudo, matou até as crianças. Porque uma criança nascia pura, mas o povo estava impuro, o povo estava tão adulterado, que a criancinha nascia pura, a imoralidade era tanto, o pecado era tanto, a maldade era tanto, que a criança com 7 anos já aprendia coisa ruim, vivia somente coisa ruim. Aí Deus falou, para mim resolver isso, eu vou ter que acabar com tudo. Tudo que está na terra, eu vou ter que acabar com tudo. E hoje lá vai o mesmo caminho. Os pais criam os filhos, ensinam os filhos a vestir ensinam as meninas a vestir uma roupa curta, levam para a festa. Eu ouvi falar que tinha muitos meninos de menor bêbado lá embaixo. Bêbado, até dos pais, tá hoje. Mas vai pagar a conta. Vai acertar a conta no dia do juízo. Porque a Bíblia diz que as crianças é uma herança de Deus para os pais. Herança. No dia do acerto de conta, cadê a herança que eu te digo? E até filho de cristão está lá. Filho de crente, né? Cristão não vai nessas coisas. Filho de crente está lá no meio. Está lá dançando. Ah, crente Raimundo, ó. É um pé na igreja e outro pé no mundo, ó. Essas músicas, irmão, não foi feita à toa, não. É porque de fato é mesmo. E cada dia tem mais crente Raimundo aqui na terra. Crente que não pode ver uma música mundana, que não pode ver uma festa mundana, que está no meio. Nós aceitamos Jesus, é para nós cuidar das coisas de Deus, irmão. Para nós cuidar das coisas de Deus. Para nós santificar a nossa vida na palavra de Deus. Para nós ir completando a nossa salvação aqui na terra. Em nome de Deus. Pega ali. Então vamos lá. João 8, glória a Deus, João 8, 28, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Aquele que me enviou está sempre comigo, e o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Até aí, vamos parar um pouquinho. Jesus disse assim, ó, quando eles me levantar na estaca, quando eles me crucificar, o mundo vai saber quem eu sou, e vai saber que eu não vim por minha própria conta, eu fui enviado. Eu estou numa missão aqui na terra, eu fui enviado. E o Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós. Nós temos feito sempre o que agrada a Deus? Jesus, ele disse, o Pai está sempre comigo. Se eu colocar meu pé aqui, ó, o Pai está. Se eu colocar o pé aqui, meu Pai está. Onde é que eu estou, meu Pai está. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus, ele nos ensina que nós devemos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos esforçar. E é por isso, irmãos, que eu estou falando que nós não temos tempo para nós perder com coisa mundana. Nós temos que procurar agradar o nosso Senhor. Nós temos que procurar fazer as coisas do jeitinho dele. E a gente pensa assim, mas é muito difícil. É muito difícil fazer as coisas com a vontade de Deus. De fato, não é fácil. Mas de fato, Jesus tem uma promessa. Jesus disse que ele sempre estaria conosco para nos ajudar. Ele nos chama para um discipulado. Ele chamou Pedro, venha comigo, Pedro, que eu farei de você um pescador de... Ele falou, Pedro, você não sabe pescar. Eu não estou cobrando de você uma coisa que você não sabe. Eu não estou cobrando de você uma coisa que você não tem condição. Mas se você andar comigo, se você me aceitar como seu discipulador, eu farei. Eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar. Aí você vai ser um pescador de... Pedro ficou ou não ficou? Pescador de... Ficou ou não ficou?
Ficou parecido com Jesus? Não ficou. Porque na fornalha lá, quando ele levou Jesus, as pessoas falaram, esse homem é seguidor dele, esse homem está parecido com ele, esse homem fala igual a ele, porque Jesus já tinha implantado, vai mudar o caráter, vai mudar o nosso caráter, vai mudar o nosso caráter, vai mudar o nosso pensamento. Jesus, ele muda o pensamento do homem. Pegou Paulo, pegou Saulo, que era o perseguidor da igreja, que era um homem cruel, que pegou uma carta branca na mão dos fariseus, dos mestres da lei, dos religiosos lá, para perseguir a igreja, para levar preso criança, mulher e até homens, levar tudo preso que pegasse, que for, falasse que era seguidor de Jesus, e levar preso. Mas topou com Jesus na cidade de Damasco. O homem que topa com Jesus, se nós encontrar com Jesus, irmãos, acabou. Nós topar com Jesus, e Jesus, ele não vai nos envergonhar. Ele não quer nos criticar. Não. E o que ele fez com Saulo? Saulo caiu no cavalo e falou, Saulo, por que você me persegue? Fez uma pergunta. Por que você está me perseguindo? Sendo que eu não fiz nada contigo. Sendo que eu morri na cruz por você também. E você está me perseguindo. Por quê? E ele caiu do cavalo. Ele falou, quem é? Quem é a cruz? Eu sou Jesus de Nazaré. Quem você persegue? Sério. E Jesus não matou ele, Jesus não fez nada, Jesus mandou para o profeta. Você vai para a cidade, você entra na cidade, vai para a casa de um profeta meu, que eu tenho um profeta lá te esperando, que vai te receber na casa dele, e enviou outro profeta lá na casa dele para colocar a mão nos olhos dele, curar a cegueira e falar, agora você vai ser meu servo, agora você vai me servir. E assim que Jesus quer fazer com nós. Nós não temos condição nenhuma de servir a Deus. Não temos condição nenhuma. De nós mesmos não faz nada. É Deus que nos dá tudo. Se nós estamos aqui, irmão, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos convence que nós precisamos. Ele nos convence que há um espaço para nós lá no céu. Ele nos convence. Ele nos ajuda. Ele nos renova nossas forças quando nós estamos lá. Quando nós estamos pensando em desistir. Quem já pensou em desistir? Eu já pensei em chutar o balde. O balde está difícil demais. E às vezes até o dia de hoje, às vezes as coisas ficam tão ruins, a perseguição fica tão grande, que a gente pensa, mas e o Consolador que nós temos? E o Espírito Santo que nos consola? É um Espírito de poder. Você está assim, ó, rapidinho você vem no culto, você ouve um louvor, ou um irmão fala uma palavra, o Espírito Santo mesmo fala assim, ó, arriba de novo. Fala, agora sim. É o Espírito de poder que Deus tem para nós. Porque se o Espírito Santo não estiver na terra, não tinha um cristão aqui, não tinha um glória a Deus, não tinha um aleluia, não tem nada. E esse Espírito ele vai sair. Quando que ele vai sair, pastor? É quando Jesus buscar a igreja. Isso aqui vai ficar vazio de Deus. Essas cadeiras que estão tudo aí, ó, não vai ter nenhum de nós aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos morar na glória. Nós vamos lutar, não vamos? Nós vamos lutar para nós morar no céu? Nós vamos lutar? Não dá para não morar na glória. É uma batalha. E a primeira luta é nós contra nós mesmos. A nossa natureza espiritual contra a nossa natureza da carne. A nossa natureza da carne não quer nada com Deus. A minha esposa falou hoje assim. Hoje eu estou querendo ficar deitadinho na cama. Eu falei, fica, pô, depois você fala com Jesus. E se Jesus voltar a pegar você fora da posição, mas Jesus não vai me deixar para trás por causa do culto, não. Vai sim. Vai sim, porque você tem um chamado, para estar aqui, aí você vai estar fora da posição. A desobediência, está da desobediência. Nós que somos cristãos, irmãos, a não ser que a pessoa está passando mal, a não ser que a pessoa não dá para ir no culto mesmo, a não ser coisa séria. Mas não tem desculpa, não, ainda mais nós que somos obreiros, nós que já temos, ela é missionária, eu sou pastor, vamos supor que o Julião é presbítero da igreja, é uma responsabilidade que você tem, e Deus vai te dar toda a condição para você fazer. Sabe por quê? Deus está preocupado com as almas que estão morrendo, as almas que estão indo para o inferno. Então Ele quer que essa palavra seja pregada. Não tem desculpa para nós, não. Ele nos dá toda a ferramenta. Aqui na terra não é lugar de área de lazer, bocado, uma pensa, não. Os crentes, eles vão para a festa. Está indo para a festa? Não, está indo para a festa. Vamos para a praia, vamos para todo lugar. E a obra? A obra está ficando para trás. É pastores, é missionário, o tanto de missionário que tem espalhado na terra, que está assim, ó.
de domingo com uma feijoada gostosa, às vezes a barriga, às vezes o vizinho está com problema espiritual e está lá. Mas Deus não chamou nós para isso, não. Deus chamou nós para nós combater um bom combate. Os discípulos de Jesus não é assim. Não é assim, não. Você pode ler a carta para você ver que não é assim. Onde tinha problema, o cristão, irmão, onde é que tem problema que nós temos que estar. Problema que o médico não resolve. Onde tem problema que o médico não dá conta. Que é para nós, que nós somos servos do mestre, do mestre dos mestres e do médico dos médicos. E nós temos que crer que nós vamos chegar lá. É em nome de Jesus que aquela situação vai ser resolvida. É em nome de Jesus, não é nós, não, é em nome de Jesus. Jesus já nos deu a carta branca. Jesus falou, em meu nome vocês expulsarão demônio, em meu nome vocês curarão enfermo, em meu nome vocês falarão em novas línguas, em meu nome se vocês comerem alguma coisa envenenada, não sofrerá nenhum, em meu nome se for picado por serpente, não sofrerá nenhum. Em nome de Jesus. Então, irmão, nós temos que crer nessas promessas. O primeiro passo é nós crer nessas promessas. O inimigo, ele tem enganado muitas pessoas, tirando a fé. Tirando a fé da promessa, tirando o foco das promessas de Deus. Tirando a fé da promessa. Nós temos que ter fé nas promessas de Deus, irmão. Mas para isso, para essas coisas acontecer, nós temos que passar por um discipulado. Nós temos que passar por um discipulado com Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar aqui, eu parei no 30 agora. Vamos no 30 aqui. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus disse, pois, aos judeus que creram nele: se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui Jesus, ele chama aqueles homens que creem. Jesus começou a pregar. Vamos supor, eu comecei a pregar aqui. Aí vamos supor que vocês tudo creem. Vocês tudo creem na pregação, que Jesus liberta mesmo, que Jesus cura, que Jesus transforma. Vocês tudo creem. Aí eu vou falar, então já que vocês creem, então nós vamos para um relacionamento mais profundo. Nós vamos para um relacionamento, nós vamos para uma intimidade maior. Agora vocês vão andar comigo. É isso que Jesus falou. Vocês que creem, agora vocês vêm comigo. Os que não creem, ficou para lá. Jesus não rejeitou eles, mas Jesus esperou esse tempo. Quem crê, vem comigo. E agora Jesus falou com eles assim, ó: se vocês continuar, se a minha palavra continuar em vós, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Discípulo, irmão. O que significa a palavra discípulo? Discípulo é discipular a pessoa. O discípulo é um mestre que vai discipular a pessoa. Se você tem um professor, ele é seu discipulador. Você é discípulo dele. Então você vai aprender tudo com ele. E Jesus é o melhor mestre que tem para ensinar. Ele é paciente, ele é bondoso, ele sabe de todas as coisas, ele tem poder sobre tudo, ele sabe o nosso defeito de caráter, ele sabe o quanto nós aguentamos, ele sabe onde nós somos falhos, ele sabe onde nós temos mais força, ele sabe de tudo. Então ele chamou aquele disse: vem comigo, se vocês permanecerem na minha palavra, serão de fato os meus discípulos. Chamou eles para discipulado. Jesus, ele não chama para discipulado. Discipulado da palavra. Mas as pessoas faltam muito de culto. As pessoas não querem compromisso com o discipulado. Agora eu pergunto: um médico que faz medicina, ele falta da aula? Falta não. Ele não falta da aula. Um advogado também não falta. As pessoas eles deixam de ir em festa, abrem mão de festa, porque eles têm que estudar, porque eles têm um alvo, porque eles querem exercer aquilo, então eles precisam de esforçar, precisam de abrir mão de outras coisas. E Jesus falou assim, ó: aquele que quiser vir após mim, largue os seus próprios interesses, pega a sua cruz e siga. Os discípulos que seguiu Jesus ele foi escolhendo os discípulos, chamou 2, depois chamou mais 2, e foi chamando os discípulos. Aqueles discípulos, eles sempre abriram mão de muitas coisas para receber o que ele recebeu. Eles teve que abrir mão de muitas coisas para receber aquilo que recebeu.
para nós garantir a nossa salvação, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Mas tudo que Deus pede para nós abrir mão é prato de Satanás. É coisa que vai nos afastar de Deus. É coisa que vai nos adulterar. É coisa que vai nos impedir de nós crescer na graça e no conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Deus, ele tem uma obra na vida de cada homem aqui nessa terra. Uma obra boa. Uma obra que vai te trazer alegria. Uma obra que, na verdade, você vai ter que sair da zona de conforto, mas você vai sair em paz, porque você vai saber que você não está só, que você tem um advogado, que você tem alguém com você que tem poder sobre tudo e você não está sozinho. Esse Jesus, ele não deixa a gente passar vergonha, não, irmão. Ele nos dá vitória em qualquer situação. Apóstolo Paulo falou que aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor. Então ele chama nós para um discipulado. Por quê? Porque ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar como nós obedecer a Deus como ele obedeceu. Para que nós podemos falar, Deus está sempre comigo. Aí a gente pode falar, Deus ele está sempre comigo, só porque eu esforço para me obedecer, eu faço tudo do jeito dele. Jó, irmão, Jó, eu estava lendo sobre o livro de Jó hoje, e aí o Satanás, né? E os servos celestiais, os anjos, foi na reunião lá, né? Lá no céu tem reunião também. No inferno também tem reunião. Na terra aqui também tem reunião. Os políticos do mundo inteiro eles fazem reunião para fazer planos. E vai ter uma reunião mundial. Vai ter uma reunião mundial para dar legalidade para o anticristo. Vai acontecer. Mas antes dessa reunião, eles fazem muita reunião. O Lula vai lá para Cuba, vai lá para a Argentina, vai lá para os Estados Unidos, vai para a França, tudo para fazer acordo de paz, para ajeitar as coisas. Reunião que eles fazem. No inferno também tem reunião. E no céu também tem reunião. Só que no céu tem reunião em prol da humanidade. Deus faz reunião com os anjos para falar que ó, nós vamos. Aquele bairro lá também é ruim. Aquela cidade também é ruim. Tem que enviar mais anjos para lá. Envia anjos para cá para nos proteger, para nos dar vitória. E levanta homens e mulheres com dons do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, a qual nós estamos também alistados. A qual nós também faz parte do plano de Deus. Para resgatar a alma aqui nessa terra. Essas crianças que estão aqui, ó, tudo faz parte do plano de Deus para resgatar almas, irmãos. Nós não estamos aqui à toa porque nós queremos, não. Há um mover espiritual, há um mover de Deus, há um mover que nós não conseguimos ver com nossos olhos físicos. Se Deus abrisse os nossos olhos para nós ver o tanto de anjo que tem aqui. E como é que os demônios estão furiosos de nós estar aqui? Esse pouquinho de gente aqui. Esse pouquinho de gente. Porque um obreiro ou uma ovelha, um homem ou uma mulher de Deus, para os olhos de Deus, faz um estrago no reino de Satanás. Pode ter 50 mil demônios, chegar um crente cheio do Espírito Santo, a obra está desfeita, cai por terra, porque o nosso Jesus Cristo de Nazaré, que nos chamou para a obra, ele é um general de guerra, ele não perde guerra. Deus, irmãos, Deus, ele move os céus e a terra por causa de uma alma. Essas almas que morreu, esse rapaz que morreu aí, eu falei para ele mesmo. Ele não suicidou da primeira vez. Já recebeu o livramento. Mas as famílias, por falta de conhecimento da palavra de Deus, acho que é tudo normal. Aí está mostrando bonito, não sei o que, eles falam assim. Está mostrando que querem aparecer, é assim. E o Satanás vai enganar muita gente. Quando a gente conhece essa palavra, não, a gente não é enganado mais. E quando um cristão tem amor pelas almas, que obedece o Pai, ele vai em cima. Falou, opa, deixa eu ir lá. Eu tenho medo, hein? Eu tenho medo. Eu falo com minha esposa, eu tenho medo quando a pessoa fala comigo que está sofrendo ataque espiritual. Porque tem um tanto de pastor, tem um tanto de missionário, por que vai falar comigo? É para tomar providência. E eu que não vou, não, e acontece alguma coisa. Deus falou assim para Ezequiel, homem mortal, hoje eu te coloco você como atalaia para o povo de Israel. Se eu te mandar você falar que o homem está em pecado, e você falar para ele, você pegar a palavra para ele, e ele não arrepender e morrer, seu sangue está inocente.
Mas, ô mortal, se eu mandar você falar para um homem que ele está em pecado, e você não falar, e aquele homem morrer no pecado, o sangue dele vai para a sua conta. Assim. Aí Deus fala, fulano de tal está com o Márcio Júlio, está com um problema lá, ele está com a luta espiritual, aí Cida está escutando. Aí ela vai lá, eita, aqui sai cá. Aí eu vou, vamos embora, né? No dia dos juízes, ela achei que está com o passaporte ali, vai ter uma continha escolar. Aqui, ó. Está escrito aqui, tal dia que falou com você, que é você, e você não foi, né? As pessoas brincam com a obra de Deus, irmão. Nós somos do exército de Cristo. Jesus nos chamou para nós se alistar no exército, mas primeiro nós temos que passar por discípulo, para ele nos dar ferramenta, para ele nos ensinar como é que faz. Para ele não falar, não, Ciro, hoje você não vai passar por aqui não, você vai passar lá por cima lá. Hoje você não vai não, hoje você vai fazer uma oração de primeiro, não vai sair de qualquer maneira não, ora primeiro. Ontem nós fomos fazer uma visita, irmão, e eu fui no banheiro escovar dente, e o Espírito Santo falou comigo, você tem que consertar primeiro, vai consertar lá e vai orar, você e a sua esposa, vocês vão orar, vocês vão dar a mão e vai orar primeiro. Não é de qualquer maneira, o nosso Espírito, ele fala. Ele fala. Aí nós deu a mão, nós oramos, nós choramos, né? Aí nós fomos crente que Deus ia nos dar vitória. Quando a gente faz as coisas com vontade, de acordo com a vontade de Deus, você pode ser certeiro que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Isso que Jesus falou, o Pai está sempre comigo, Ele não me deixa na mão não, sabe por quê? Meu coração é dele, meu pensamento é dele, e eu procuro fazer tudo do jeitinho dele. E tem jeito de nós fazer tudo à vontade de Deus. Sabe, a gente coloca muita dificuldade, sabe por quê? No começo é muito difícil. No começo é mais difícil, sabe por quê? Quando você tem Jesus, é tanta coisinha que você tem que largar. Você larga isso, você larga aquilo. Mas quando você vai experimentando da bondade, da misericórdia, do amor desse Deus, quando você experimenta da bondade de Deus, do pouquinho, não faz quinha do poder dele, só que ele não dá muito para nós, não. Ele dá só um cajinho só para nós, só vai fazer a obra. É muito bom, irmão. Não tem coisa melhor, não, irmão. Não tem coisa melhor. O jeito que eu vivia aqui nesse bairro, aqui, todo largado, irmão. Sendo escravo de Satanás. Não tem coisa melhor, irmão. Você saber que Deus está contigo. E quando você comete um erro, o Espírito Santo ele te orienta e fala, irmão, você tem que consertar isso aí. Consertar isso aí, isso aí vai te afastar de Deus. A Cida falou que a voz de Deus é o que, Cida? Suave. A voz de Deus é suave, sabe por quê? Deus, ele quer nos ensinar. Ele quer nos mostrar o caminho. Mas se precisar de ter a voz dura, também tem, é de acordo com a necessidade. Mas com voz mansa ou com voz dura, todo jeito é por amor. É por amor a nós. É por amor. Jesus orou no Getsemane. Pai, se for possível, Pai. A minha alma está aflita. A minha alma, eu sou capaz de morrer antes da hora. Eu estou aflito demais. Se for possível, afasta de mim esse cálice. E por 3 vezes ele orou a mesma coisa. Ele orou, não, afasta de mim, se for possível. Mas se todavia, que não seja feita a minha vontade. Que venha ser a vontade do. Por isso que ele falou aqui, ó. O Pai está sempre comigo, porque faz sempre o que lhe. E Deus tirou dele o cálice? Tirou não, mas Deus renovou a força dele, que na 3ª vez, ó. Falou, ó, levanta. Vocês ainda estão dormindo? Está cochilando? Não pode vigiar não, levanta que o tem 2 velhos. E foi na frente, irmão. E foi na frente, chegou e falou, quem é que você está procurando? É Jesus de Nazaré, sou eu mesmo. A Bíblia diz que quando ele falou que sou eu mesmo, houve um terremoto, os homens tocaram por terra. E ele se entregou. Ele se entregou por nós. Sabe por quê? Ele quer fazer discípulos ainda. E aí ele passou a ordenança dele por discípulos, quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele passou a ordenança por discípulos. Ele falou, ide para todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo.
Os que não creem serão condenados. Os que creem receberão poderes de fazer esses sinais pelo poder do meu nome. Quem crê em Jesus? Então, irmão, nós precisamos de acreditar. Acreditar que essas promessas é possível. Há 11 anos atrás, irmãos, eu não sabia nada de Deus. Quase 11 anos, eu não sabia nada de Deus, eu não sabia nada, nunca tinha pegado uma palavra dessa. Ó. Mas esse começou a pegar para mim que Jesus podia mudar minha vida. E eu comecei a ver a mudança que Jesus tinha feito na vida de muitas pessoas que estavam pregando para mim. E eu vi a alegria, eles pregando a palavra, com aquela alegria, os olhos dele não brilhavam, chorava assim. Mas chorava de choro, de tristeza, não chorava de alegria. De alegria. Você via a alegria deles falar a paz, o amor, a bondade que aqueles homens tinham. E isso comoveu meu coração. E aí eu fui falando, Senhor, um dia eu estava lá na clínica, eu estava cortando cabelo, tinha um São Luís, ele era lá de mulher. E ele falou que tinha uma barbearia muito conhecida, e ele começou a beber, separou da mulher, teve um problema com a mulher, começou a beber, usar droga, ficou no fundo do poço. Perdeu a barbearia, tudo, e ficou morando na rua, irmão. Ele ficou morando na calçada, na hora que ele viu, dizer que na hora que ele abriu o olho, parece que foi de uma hora para outra. Parece que ele dormiu em casa, com a vida tudo arrumada, com um pouco no outro dia estava na rua. Não foi assim, mas dizer que parece que foi tão rápido que na hora que ele deu por si, na hora que ele voltou em São Consciência, na hora que eu pensei, já estava na calçada. Igual um mendigo, deitado na rua. E dizer que algumas pessoas pegou ele e levou ele para a clínica, essa clínica onde eu estava. Levou ele para lá e tinha um Zé Luiz que foi lá em casa por pouco tempo. E ele começou falando, não, Jesus mudou minha vida, Jesus vai mudar sua vida. Você fica firme aí, vai estudando a Bíblia, vai participando do culto, e Jesus vai mudar sua vida. E dizer que aquilo entrou no coração dele. E dizer que algo falou com ele, você vai orar lá naquele monte lá. Tinha um bambuzeiro, você vai orar naquele monte. Dizer que orar para o monte assim, mas dizendo que ele foi, ele obedeceu aquela voz, ele foi lá fora. Dizendo que ele chegava lá, ajoelhava no monte, né? Dava para ver cá de baixo. Ele ajoelhava, aí encostava a cabeça na terra lá e está orando. Quando ele chegava aqui embaixo, o São Luís pegou Iambu lá. Cara na moita e a bunda para cima. Aí Iambu faz assim, Iambu esconde a cabeça, né? E fica com o resto tudo de fora. Esconde só a cabeça, está achando que é escondido. E a zombação começou. Mas ele não estava ligando, sabe por quê? Dizer que voltava na paz. E voltava na paz, irmão, na leveza, na alegria. E na certeza que as coisas iam dar certo. E ele continuou aí. E ele contou nessa história assim, cortou o cabelo nosso lá, e nós tudo reunidos. E eu olhei para o monte. Ele contou dele, eu olhei para aquele monte. Falei, segunda-feira eu estou lá. Eu falei no meu coração, segunda-feira eu estou lá. E eu fui dormir, segunda-feira eu conversei com o coordenador, falei aqui, ó, eu estou precisando de orar, porque minha situação é muito ruim, lá em casa não tem luz, e eu estou no fundo do poço, estou com problema de justiça, e eu não tenho comunhão com minha família, eu não tenho crédito de nada, e eu percebi que se eu sair daqui, eu vou morrer. E eu ouvi o São Luís falando, e algo falou para mim que é para mim. Ele falou, você vai orar mesmo? Você não vai arrumar problema para nós, não. Eu falei, não, vou não. Eu vou orar. E eu comecei a ir, mas é coisa de Deus mesmo. É coisa de Deus. Deus, eu falo que Deus preparou tudo para mim naquele lugar. Deus prepara tudo para nós. Eu não sei como é que, eu não tinha condição nenhuma de ficar igual eu fiquei, rápido não. E eu comecei a ir. E comecei a ficar numa leveza, numa alegria tão grande, irmão. Voltava, parece que eu estava pisando na terra, não. Parece que eu estava flutuando assim. Parece que eu estava flutuando no ar, assim. De tão alegre que eu estava. Mas a perseguição veio também. Perseguição veio. Agora você só fica só no meio do mato. Só se negócio de oração. Não joga a bola mais. Não assiste um filme mais. Mas só se negócio de oração. Ó, Toninho Suadão falou comigo. Você vai ficar doido para Teixeira. Diz que a pessoa, quando começa a ler a Bíblia demais, fica doido. Mas um dia, nós fizemos um culto na casa dele e ele falou. Ele falou, rapaz, eu falei que você ia ficar doido, você ficou doido, é nada, você aproveitou, foi a graça de Deus, né? Você foi velhaco, né? Eu falei, Então, irmãos, e eu
Deus foi trabalhando na vida por meio de sonho. Mas a gente precisa ser obediente. Eu falei para minha esposa, lá em casa, eu fico muito preocupado com pessoas que não obedecem. Que não obedecem a quem está ensinando. Porque se você for para a escola e seu professor falar, você faz assim, você faz assado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então eu fico preocupado com algumas pessoas, porque é teimoso. Deus não tem parte com o teimoso. Jesus disse, o Pai está sempre comigo porque eu sou obediente. Eu faço sempre o que Ele agrada de fazer. Ele mandou ir para lá, eu vou. Ele mandou ir para cá, eu vou. É assim que Pedro também, a mesma coisa. A única vez que Pedro queria debater com Jesus, não deu certo, Pedro. Jesus falou, o filho do homem precisa ser entregue, vai ser morto, vai ser humilhado. E Pedro falou, não, Senhor, que Deus não permita, não. Eu estou pronto para morrer para o Senhor. Mesmo se todo negar o Senhor. Jesus falou, Pedro, hoje mesmo, antes que o cara alcance 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Não, Senhor. Então nós precisamos de ser obedientes, discípulos de Jesus, obedientes dessa palavra, irmão. Nós precisamos de obedecer essa palavra. Nós precisamos de obedecer essa palavra para nós conhecer a verdade. Então Jesus falou, se a minha palavra estiver em vós, vocês serão de fato os meus discípulos. E quando vocês forem meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. A verdade é quem? Jesus. Quando vocês forem meus discípulos, vocês vão andar com a verdade, vocês vão comer da verdade, vocês vão viver a verdade, vocês vão sentir a verdade, vocês vão ter o poder da verdade, vocês vão ter tudo da verdade, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão andar no caminho, porque eu sou o caminho. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão chegar ao Pai, porque a verdade leva vocês ao Pai. Mas nós precisamos de passar por esse discipulado. Não tem jeito. Não tem jeito para a gente seguir Jesus mais ou menos. É na risca. E Jesus, Ele nos ajuda. Porque se Ele não nos ajudar, não tem como. Ninguém consegue. Ninguém consegue fazer as coisas para Deus se Deus não entrar no meio do Deus. Todo homem, toda mulher que foi mulher de Deus, em Deus do passado, precisa ser obediente. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. Ela foi pega em adultério e Jesus expulsou 7 demônios. Ela expulsou. Mas depois ela começou. Jesus colocava o pé aqui, ó. Eles colocavam o pé. Eu queria colocar o pé da terra. Sai da frente, deixa eu passar. Assim, deixa eu primeiro. Vai. É assim. Ela seguia Jesus. Até Jesus depois de morto, irmão. Essa mulher, eu fico impressionado com a palavra de Deus quando se trata dessa mulher. Jesus morto. Jesus foi morto aproximadamente na sexta-feira, às 3 horas. Passou sexta, sábado, os judeus no trabalho. No domingo de manhã, ela pegou os olhos que ela tinha feito e foi lá ungir Jesus. Jesus morto já, irmão. E ela tocou com o jardineiro. A cova estava aberta, né? A caverna estava aberta. E ela olhou lá para dentro e falou. Ela foi pensando. Nós vamos só morrer. Quem vai tirar a pedra para nós entrar? Mas chegou lá, a pedra já estava fora. Chegou olhando para dentro, não viu ninguém. Falei, e agora onde é que está o nosso Senhor? Onde é que está o meu Senhor? Viu um jardineiro, um anjo que ficou como um jardineiro lá. Ela achou que era um jardineiro. Falou, onde é que o Senhor pôs meu Senhor, hein? Fala para mim, vamos buscar ele. Fala para mim, por que você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Eita, que lá, Surianda, Amato, Surianda, cantarai. As pessoas ficam andando com Cristo crucificado. Gente, ele já ressuscitou. Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor, que Ele está vivo, e Ele é nosso advogado fiel. Ele que luta a nossa peleja aqui nessa terra. Ele que nos dá vitória. Ele que coloca essa igreja para andar. Ele que enviou os discípulos para ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A autoridade nos céus, na terra e até debaixo da terra está tudo nas mãos dele. Ó. Ele, Papai Santo, maravilhoso. Mas nós precisamos, irmão,
Nós precisamos se preocupar mais, irmão, com essa palavra. Nós precisamos desenvolver mais com essa palavra, irmão. Essa palavra, diz o apóstolo Paulo, que essa palavra, ele não se envergonha do Evangelho. Eu não se envergonho do Evangelho, sabe por quê? O Evangelho é o poder de Deus. E é poder para quem, apóstolo Paulo? É para salvar, é para salvar, é para salvar, é para salvar a alma do homem. Ei, glória, aleluia. Sabe por que o Satanás, ele luta com todas as forças, para a gente não se entregar. Para você não se entregar, para mim não se entregar, porque senão nós vamos receber o poder. Nós vamos receber o poder de Deus e aí vai ficar ruim para ele. Aí no lugar que você chegar, você vai ter um rio de água viva dentro de você, a palavra vai saindo, e essa palavra é o poder de Deus. Onde é que ela sai, ela transforma, onde é que ela sai, ela cura, ela liberta, e aí o Satanás não gosta disso. Por isso que eu coloco impedimento antes de você se envolver nesse palavra. Antes, eu coloco impedimento. Ele luta com todas as forças dele para você não se entregar. Para nós não se entregar verdadeiramente. Para a gente ficar um crente relaxado. Para a gente ficar um crente meia boca. Ele sabe que Deus não aceita nós meia boca. Ele sabe que Deus tem a premissa. Que nós somos a premissa de Deus, irmão. Nós somos a premissa. O ser humano é a criatura premissa de Deus. Ele sabe que quando Deus foi criando todas as coisas e haja luz, e a luz separa, e as trevas, e a água parte em duas partes, a de baixo é chamada mares, a de cima é chamada céus, né? Mas quando chegou no homem, não. Quando chegou no homem, quando chegou na premissa, Erigina Surianda cantarai, Erigina Surianda Ramá Surianda canta. Você sabe o amor que Deus fez por você. Você sabe. Você consegue entender quem é, o que você representa diante de Deus. Você consegue entender que Deus projetou você, mesmo antes da fundação da terra, e é para dar certo, é para dar certo, é para dar certo. E Deus criou o homem, falou que Deus, e viu Deus que o homem era bom. O homem é bom, irmão. Deus criou um bom. Mas o Satanás, ele sabe disso. Ele começa a cochichar nos ouvidos das pessoas. Ninguém gosta de você, nada vai dar certo na sua vida. Acaba com isso logo. E as pessoas, por falta de interessar por essa palavra, por falta de conhecimento, a pessoa pega a mentira, larga a verdade, que é Cristo, e pega o Satanás, que é mentira, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, e Deus da criação do mundo nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. E quando ele mente, está apenas fazendo o que? O seu costume. É o pai da mentira. É o pai da mentira, irmão. Jesus é verdade, as pessoas largam Jesus. Essa festa que terei embaixo, Satanás. Essas festas que terei embaixo, Satanás. Satanás conduz isso aí. Mas se a gente falar para as pessoas falam, você está ficando doida, velho. Você está muito radical. Você está ficando doida, você está fanático demais. Mas é porque não conhece a palavra, não conhece a verdade, não aceitou a verdade está batendo, ó, Jesus está batendo, esse chega e bate, se alguém ouvir a minha voz. A verdade vai entrar em você e nunca mais você vai aceitar mentira, porque você vai fazer separação entre a verdade e a mentira, irmão. Mas as pessoas ficam enganadas, caçando um caminho mais fácil, um caminho mais curto. É um caminho que não precisa abrir mão de nada, irmão. Eu quero morar no céu, irmão. Mas me anda, ragaço. Eu já estou cansado dessa terra, irmão. Eu falo para minha esposa quase todo dia. Eu estou cansado dessa terra. A terra está ruim e vai ficar pior. Eu quero que Deus me ajude para me cumprir a minha missão, que vai melhor. Vai ficar fora. Essa terra vai ficar ruim de um tanto. E as pessoas não estão aproveitando a oportunidade. As pessoas não estão alimentando a alma. Isso aqui vai ficar ruim de um tanto que as pessoas vão começar a gritar, procurando o pastor.
procurando missionário, procurando mulher de Deus, procurando homem de Deus, mas vai estar tudo vazio. Vai ficar aqui, ó. Satanás está vendo? Sabe? Mas não vai estar quem pega. Deus ficou 40 anos, irmão, sem falar com o povo de Israel. Ficou 40 anos, porque o povo era rebelde. Deus falou, não quero ouvir mais não. Não quero ouvir a voz deles mais não. As pessoas estão brincando demais, irmão. Brincando. Não está aproveitando o tempo, irmão. Olha, isso aqui não está cheio. Um bairro desse tamanho. Não tem pessoas que. Mas isso não é problema nosso, não. No dia do juiz, para você ter uma oportunidade, eu coloquei uma igreja lá do lado da sua casa, mas você nunca entrou nela. Xalamanagá, Surianda, Amasurianda, Cantarai. Xalamanagá, Surianda. Noé construiu naquela arca 40 anos, construindo aquela arca. Será que o povo ia construir? Será que o povo sabia que ele estava construindo aquela arca? A Bíblia diz que ele foi coelho, ele foi coelho naquela época, naquela geração, mas o povo falava que ele estava louco. Você está louco, mãe? Se vê de você aproveitar a vida, rapaz, vamos dançar com o verdade que larga isso aí para lá, rapaz. Ficar batendo prego nisso aí, não, mano. Vamos dançar com nós. Vamos beber com nós, vamos farrear com nós. Faz uma festa lá embaixo, ó. Desce em peso, vai sair gente não sei de onde. Gente que você nem vê andando na rua, que você acha que nem mora aqui, mas vai sair tudo a toca. Vai descer tudo. Vai descer naquela alegria, veste a melhor roupa e vai. Mas nós precisamos de continuar firme pregando a palavra. Nós precisamos de cumprir o nosso dever de atalaia na terra. Toma posição, irmão. Nós temos que tomar posição. De pregar a palavra enquanto pode. Você quer que a sua família seja salva? Prega a verdade. Não esconda a verdade, não vai ter resistência, vai ficar com raiva, mas a verdade que liberta, irmão. É a verdade que liberta, não ficar sem amizade, não. Com o evangelho não tem amizade com o mundo, não. Não tem nada de amizade com o evangelho com o mundo. Por isso que o profeta foi perseguido, foi morto, foi rejeitado. Jesus disse que numa família que tem 5 pessoas, vai ficar 2 contra 3 e 3 contra 2, porque 3 vai aceitar a palavra e não vai conformar com esse mundo. As pessoas não vão querer. Você vai falar, isso é pecado. Ah, você é boba? Não, que isso? Você está muito radical? É melhor que cara nem vir aqui na minha casa mais. Mas quando aperta que não dá para eles resolver, que vai para um lado, vai para o outro, falar assim dentro da igreja. Rapaz, não tem autoridade para mexer. E o Júnior, vamos chamar o Júnior, cara. Só chama só quando aperta. Mas é quando aperta, você aproveita. Você abre a Bíblia, você pega a palavra, aproveita a oportunidade. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Nós temos que orar o seguinte, irmão. Nós temos que orar para Deus deixar o pé apertar. Aperta-se. Aperta, porque senão não vem. Eu fui apertar. Se as coisas tivessem bom para mim, meu filho, eu estava dançando até hoje. Satanás é time engolido, né? É time engolido mesmo, né? Quem vem da linha, a pessoa acha que tá bom. Olha lá, morreu pular da Paula nessa festa aí, domingo. Foi sábado, né? Sábado. Morreu desse dia. Se tiver bem, foi para o inferno. A Bíblia diz assim em Efésios: pois não se engane. Não se enganarem, pois a bebida ao qual levará vocês a desgraça. Mas encha do Espírito Santo. O Espírito Santo é a graça de Deus que está curado. O Satanás é desgraça. Quem bebe dá lugar para o Satanás. Bebeu um lugarzinho para ele. E eu dar o lugar para ele? Será? Pô? Demais, né? Zé Pelito um dia falou comigo, irmão, minha cara se ele tivesse corrido pro lado desse homem de banco aí, você estava comigo, você ia estar queimando embaixo.
E ele falou comigo, você foi um cavalo, mas você foi um cavalo fraco. Falou comigo na casa, você foi um cavalo fraco, sabe por quê? Você não quis galopar muito comigo. Cavalo bom tem comigo até a morte. E eu perguntei para ele o que eu ia receber. Você ia ser justificado por povo, você não ia queimar nem mais. O papo é isso. Essas pessoas que estão dançando lá, que estão dançando, ei, papapá, né? Satanás está ali, né? Aí quando cai a carcaça, fogo vai embora. O pagamento é fogo. Paulo falou, o que vocês ganharam? Qual foi o pagamento que vocês ganhou quando vocês viveram o pecado? Qual foi? Qual foi o pagamento que nós ganhamos quando nós vivemos o pecado? Vergonha, dor, sofrimento, humilhação, fazer os outros sofrer. Esse que é o pagamento que nós ganhamos quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos praticando as coisas das trevas. Mas dizendo que o amor de Deus é muito maior. Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Satanás, irmão, ele entristece quando a pessoa levanta a mão e aceita Jesus. Você aceitou Jesus, a festa no céu. A festa no céu, os anjos cantam, os anjos dão glória a Deus, glorifica a Deus. A festa no céu para uma alma que se arrepende. Sabe por quê? Uma alma arrependida faz um estrago no reino de Satanás, que você nem sabe. Se você aceitar Jesus com toda a sua força mesmo, aceitar essa palavra e falar, não, agora nós vamos, Jesus. O que o senhor mandou fazer, eu vou fazer. Assim, o senhor toca para cá que eu faço. Eu não sei fazer nada, não. E eu tenho pouca força. Mas eu estou acreditando na muita força do Senhor. No poder do Senhor. É assim. E aí nós vamos. Se o Senhor for comigo, eu falo com Deus assim. Se o Senhor for na frente, eu sou para me guiar. Se o Senhor for comigo, eu vou. Eu vou, pode me guiar, eu vou. Se o Senhor for comigo, enquanto a mãozinha do Senhor estiver assim, eu estou debaixo, só navegando ela. Mas não tira a mão, não. Moisés falou isso com Deus. Chegou num ponto que o povo estava tão ruim, estava tão desobediente a Deus no deserto, que Deus falou com Moisés, você vai lá e pega o seu povo, porque o povo é seu, você pega porque o povo é rebelde, duro de coração, não quer compromisso, não quer obedecer o meu mano, você pega o seu povo e atravessa para o outro lado do Jordão. Está em Êxodo 33, depois vocês leram, Êxodo 33. Você pega o povo e leva para o outro lado do Jordão. E eu vou enviar um anjo para você. Moisés falou, não. Lembra que o senhor falou que ia comigo? Ei, boa, coisa boa a gente ouvir a voz de Deus, irmão. A gente ouvir a voz de Deus, você fica seguro. E Moisés falou, o senhor não falou comigo que ia comigo? E quando o senhor apareceu para mim lá na sarça lá, que eu falei, eu não quero ir no Egito, eu estou com medo. Não, eu estarei contigo. O senhor falou, ué. O senhor falou que comigo, agora se o senhor não for com nós, não nos faça sair daqui. Porque a tua presença que nos torna diferentes das outras nações, a tua presença que nos dá vitória. Como é que as outras nações vão saber que o senhor está contente com o teu servo, que sou eu, e com o teu povo? Não, se não for, não vai, não sai daqui. É assim, a gente ouvir a voz de Deus. Irmão. Mas para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos de falar com Deus. O relacionamento começa em nós. Nós vamos falando com Deus. Vamos batendo um papo com Deus. Deus fala. Deus, ele fala, ele falou comigo um pouco tempo. Falou uma coisa que eu tinha perguntado a ele. Mas ele quer ver se a gente é perseverante também. Ele quer ver se a gente é perseverante, se a gente quer ouvir a voz dele mesmo. Né? Então, irmão, Deus, ele fala. Deus, eu pedi uma coisa, e ele falou que eu ia colocar tudo aqui na minha mão. Mas é para me fazer a obra. Para eu marchar na terra. Marcha na terra, que eu vou usar você e a sua mulher para curar muitas pessoas. Tem muitas pessoas na terra que estão precisando, o povo está sofrendo, e eu vou usar vocês para curar muitas pessoas. Assim. Aí Deus manda a bênção para mim, aí eu sento na cadeira e vou lá para a praia. Ô Cida, vamos alugar uma caravana para nós lá para a praia. Um irmão está passando verde aí, outro pé do outro, nós vamos juntar a igreja, vamos tudo lá para a praia. Chega lá na praia, ó, água de coco, ó. E as almas morrendo. Não brinca não, meu filho. A palavra de Deus é certa e verdadeira. É para fazer, a minha esposa escutou. É para fazer a obra. É para entrar em lugar que tem problema. É lugar que ninguém quer ir.
lugar que muitos têm medo de ir. E se você ouvir a voz de Deus, você pode ir. Quando Deus falou com Moisés que ia com ele, Moisés foi. Ó, vou te dar um sinal, joga o cajado que você está na mão, jogou o cajado. Aí virou serpente, agora você pega. Quando ele chegou lá no Egito, que Faraó perguntou, que sinal você pode dar para nós? Aí falou, ô Deus bom que já mostra para ele antes, ele jogou o cajado no chão. O cajado virou a serpente. Serpente. E aí? A serpente de Deus, ó, comeu ela do ar, pronto. Aí ficou envergonhado. Se Deus te chamou para a obra, se você tem desejo no coração de fazer a obra, entrega. Entrega a sua vida para Jesus. Esforça. Esforça que Deus vai fazer de você uma atalaia na terra. As pessoas que falaram de você, as pessoas que acham vai começar a vir atrás, vai ter que vir atrás, porque Deus vai falar com você, se é aquele Juninho lá que você vai ler, ele é meu homem, eu escolhi ele, e você vai ler. Se você for no outro, você não vai encontrar. É ele que você vai ter que. A pessoa vai ter que votar e ir lá com você. E não é para você humilhar a pessoa, é para você fazer o que Deus mandou você fazer, colocar a mão de curar, se for curar, você cura, se for repreender o demônio, se arrepende, se for você orientar a pessoa, se orienta, faz o que Deus mandou, com humildade, com transparência, com verdade, pela alma da pessoa. E aí Deus vai nos usando aqui na terra. É desse jeito, irmão. Mas o povo é difícil. Sabe porque o povo tem o coração duro para a palavra de Deus. Então Jesus nos chama para 32. Bom, 31. Jesus disse, pois os judeus que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade não volta para mentira. Quem é discípulo de Jesus tem alimento, tem ferramenta, tem dom do Espírito Santo, tem fruto do Espírito Santo, tem autoridade do Espírito Santo, tem arma do Espírito Santo e tem a carta branca como na de cima. Se você é discípulo de Jesus, tem a carta branca. Jesus disse que até agora vocês não pediu nada em meu nome, mas peça e receberão. Em verdade eu te digo que vocês não vão pedir, precisar de pedir para mim, não. Você vai pedir o Pai e o Pai vai enviar em meu nome para você. Mas nós precisamos de ser como Jesus. Jesus disse, ele afirmou, o Pai está sempre comigo. O que eu faço sempre que lhe agrada. Realizo o desejo dele, tudo que ele quer. Se nós fazermos tudo que Jesus agrada, quanto mais você dá um passo para Jesus, quanto mais você vai obedecer, você vai chegar mais perto de Jesus. É igual João, a Bíblia diz que João inclinava a cabeça no seio de Jesus, de tanta intimidade que ele tinha. Quanto mais íntimo de Jesus você vai ficando, mais o amor dele vai entrando aqui. A bondade, a paz, o poder. É uma mistura de sentimento que você vai ficar de um jeito. Quando eu estava na clínica, Deus me deu um sonho com a visão. Umas 10 horas da noite, o sol no quarto. Tinha mais ou menos umas 16 pessoas dormindo no quarto. Veio um sol assim na minha direção. E eu estava deitado na cama. Meu corpo paralisou, eu fiquei paralisado, não poder sentir 4 sensações. Grande, pequeno, humilde e poderoso. 4 sensações. Único. Não dá nem para descrever como é que é isso. Mas eu fiquei no poder, irmão. Na humildade, na grandeza e na pequenez. É assim. E aí, irmão, aquele sol foi descendo assim. E eu com o olho fechado. Aqueles raios foram entrando no meu peito assim. E eu fiquei embriagado pelo Espírito Santo. É muita experiência, irmão, que Deus tem para nós. Por quê? Para a gente ganhar a batalha, a gente precisa estar revertido das armaduras de Deus. Porque o Satanás, ele veio para derrubar. Ele veio para acabar com tudo. Ele não veio para brincar, não, irmão. Se Deus não enviar anjo para nos proteger, e se a gente não tiver revertido, não aguenta, não.
Por isso que precisa passar por um discipulado com Jesus de Nazaré. Que ele vai te dar ferramenta, espada na mão, sapato no pé, coraça no peito, capacete na cabeça. E quando Satanás bater, ó, você vai estar firmado na rocha, vai bater, ó, tem pé aí. Porque cai não cai, mano. Mas por que não cai? Ah, tá na rocha. É verdade mesmo. É verdade. Aí as pessoas começam, a pessoa é um perigo. Tem que passar por um discipulado. Por quê? A pessoa começa na igreja. Aí chega uma pessoa aqui na igreja, aí eu coloco a pessoa para orar para os outros, não vai fazer na hora, vai pegar na capa, não. A pessoa tem que estar revertida. A pessoa vai entrar na guerra, irmão. Satanás não quer saber se você está preparado, se você não está, né? É bom mesmo se você não está preparado. Porque fala, ele dá uma rasteira, levando para cair de novo, ó. Levando para cair de novo. É assim que faz. Mas se a pessoa tiver revertido, passar por um discipulado, irmão. E não é difícil, não. Como é que eu passo por um discipulado? É no falta de culto. É orando, fazendo jejum, consagrando a sua vida a Deus, obedecendo a palavra, rejeitando as coisas do mundo. Mudar as vestes, mudar tudo, mudar pensamento. Vai arrepender aqui que você não consegue. Mas Jesus tem misericórdia de mim. Arranca esse pensamento de mim. Pensamento vem na nossa cabeça. Vem. Pode ter um pastor que for. Moisés não bateu na rocha? E Moisés bateu na rocha? O pensamento dele não era bom, não, né? Murmuração do povo, reclamação do povo. O povo não tinha nada bom para ele. Deus fazia sair da rocha, está reclamando com ele pepino, cebola, carne, para do Egito que era bom. Aí Moisés ficou agoniado 40 anos rodando no deserto, ou só murmurando, Deus operando de lá, havia o mar vermelho, sapato não envelhecia, roupa não rasgou, o povo estava na cabeça dele lá. Um pouco para vocês querem água? Toma, bateu na rocha, que de rocha. Legal. Cristo. Ele podia ter batido ele mesmo. Falei para minha esposa, ele podia ter metido corrente mesmo. Aí Deus perdoava mais fácil, né? Deus está vendo que exército de cornar, bateu em Cristo. Quando a gente volta para o mundo, quando a gente desobedece, que você está batendo nele. Está crucificando ele de novo. Então nós temos que perdoar, mas mesmo assim ele perdoa o amor de Deus. O amor de Deus não tem jeito. Não tem ninguém aqui na terra que tem um amor por esse. É. Porque ele já pagou um alto preço por nós. Ele não quer perder você não, tá, irmão? Se você ficar aqui com nós que eu estou falando, é que é Jesus na frente, que Jesus está aqui. Você quer que Jesus está aqui? Eu sou meio doido para pregar o evangelho, eu falei com Jesus. Eu já falei com ele que eu não quero ficar enchendo linguiça. Já falei com ele, se ele não quiser me deixar por causa dessa obra, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar cuidando nas coisas e vou ficar um crente meia boca, porque não tem jeito. A pessoa liga para nós direto. Como é que vai fazer? Não tem jeito de eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas ele já falou comigo, vai colocar tudo aqui. Eu estou falando isso para vocês acham que eu estou com preguiça, não. Que muitas pessoas acham que eu estou com preguiça. Que eu não quero trabalhar. Não, mas as pessoas acham. Eu não estou ligando para as pessoas, não. Eu ligo para vocês que eu tenho que dar satisfação a vocês, porque vocês vêm aqui, né? Então nós estamos todos juntos, nós estamos na mesma obra, né? Vocês estão confiando no trabalho que Deus está fazendo. Tem uma obra para você, tem uma obra para si, tem uma obra para nós tudo aqui. Mas eu gosto de levar minha vida bem transparente, bem aberta. Eu não tenho nada a esconder. Se eu usei droga, eu falo que eu usei. Se eu já roubei, eu falo que eu roubei. É tudo assim. Eu não tenho nada a esconder. Eu falo com minha esposa. Eu falo quando nós temos luta de casamento. Aí uma mulher falou, você não pode falar. Eu falei, eu tenho que falar. Porque senão as pessoas acham que nós estamos assim, ó. Tu facinho para nós. Não tem nada de dar fácil, não, meu filho. Você mata um leão hoje, você tem que amarrar outra manhã para já ficar no jeito. E oração, irmão. A gente não ora, a gente não aguenta, não. Jesus ensinou assim, ó. Vigiar e orar. Porque a carne é, mas o espírito está. Você quer resistir, Satanás? Vigia e ora. Orar e vigiar. Orar primeiro. Tem uma hora de orar primeiro. Porque se você vigiar primeiro. Porque se você vigiar para você não cortar o dedo, você não precisa de mulher. Você vai só cuidar dele. Falou, ô Senhor, cuidado, porque eu não cortei meu dedo. Então, irmão, nós temos que ficar firmes para nós morar no céu. E tem muitos problemas na terra. Tem muitos problemas na terra. Por lugar que nós passamos é demônio. É muito demônio. É muita luta. Nós fomos lá no lado de uma roça aí, onde chegou uma mulher lá que ela estava falando que ela é batizada e está afastada dos caminhos do Senhor.
Disseram que bebeu uma manguaça, o demônio pegou ela dentro de casa, manifestou nela, falou que eu não vou beber mais, não, já parou de beber, tem mais de semana que eu não bebo, né? Mas a luta continuou. E aí, sonho ruim, na tua era para ela, deu que problema. E nós temos que ir atrás dessas pessoas. Não é chegou, orou uma vez e larga para lá, não, irmão. E gasta. Para fazer o de Deus, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta tudo. Você tem que alimentar a sua alma para você ter, para você dar, porque a gente só dá para os outros que não tem. Você tem que orar, tem que jejuar, porque se não jejuar, não tiver para a vida com Deus, não resolve nada, você está lá e não obedece. A Bíblia diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração, aí a pessoa vai despreparar e não resolve nada, porque apanha lá ainda. Então é muita coisinha que a gente precisa de acertar nessa vida. Aí nós temos que ir lá. Nós queremos levar vocês para fazer uma visita com nós, para fazer uma visita, para pegando um jeito já, para ouvir as coisas, para ver as coisas, a gente aprende assim, participando das coisas, a gente tem que participar das coisas para a gente ver, né? Para a gente ver Jesus e levar o discípulo, quando ele curou a pessoa, quando ele expulsou o demônio, o discípulo estava vendo, né? E quando ele estava preparado, ele falou, agora você vai. Você sai em 2 em 2, vai, né? Então, isso é um discipulado que a gente precisa de passar para a gente aprender. Eu passei por isso. Todas as pessoas precisam passar. Agora, se eu mandar vocês ir sozinhos, não, eu estou colocando sozinho de isso. Aí não pode. Eu tenho que estar junto, tem que ter uma pessoa que já está na obra mais tempo. É igual o médico, quando tem esses alunos médicos novos que para fazer uma cirurgia, o aluno vai cortando lá, mas o médico vai lá. Qualquer coisinha, fala, está errado aí, vamos. Para orientar. Então precisa desse discipulado para fazer discípulo. Os discípulos que seguiram Jesus ficou 3 anos com Jesus, 3 anos andando com Jesus, vendo o que Jesus fazia, né? Então é isso. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus, passou um pouco aí, irmão. Vamos ficar de pé para nós fazer uma oração. As crianças até dormindo lá, não é lá para ouvir. Você ouviu alguma coisa lá? Da palavra de Deus? Dá um glória a Deus aí. Está com sono, né? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo, maravilhoso, nós reunimos aqui, Pai. Graças nós lhe damos, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Pedimos, Senhor, que continue nos abençoando. Guarde, ó Pai, dessa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Visite os nossos familiares, ó Pai querido, em nome de Jesus. As famílias que perderam ente querido, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai querido, possa nos usar como um canal de bênção para outras pessoas, para que a Tua palavra alcance, Pai querido, um número grande de pessoas. O Senhor venha nos dar os dons do Espírito Santo, o Senhor venha nos dar sabedoria, o Senhor venha, Pai querido, nos dar a direção do Senhor. Que o Espírito Santo possa continuar fazendo uma obra de regeneração em nosso coração e nossa mente, para que cada dia nós podemos ficar mais perto de Ti, mais obediente a Ti, em nome de Jesus. Pai Santo e maravilhoso, nos leve em segurança para os nossos lares. Nós repreendemos todos com o bichinho de ouvido. Pai, aquela pessoa que nós oramos, as pessoas que nos pedem oração, nós, Pai, que abençoamos elas, em nome de Jesus. As enfermas, que o Senhor possa curar a enfermidade. Aqueles que estão oprimidos, Pai querido, que o Senhor liberta, Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor nos dá vitória, em nome de Jesus. Assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E quem pode dizer? Amém. Amém. Quem pode dar uma salva de palmas, Senhor? Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus.